Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adiel e você seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de quarto poder, né? Você já deve ter ouvido falar isso na televisão, nas redes sociais, e vamos entender um pouquinho, passar a compreender porque esse é o quarto poder e entender quais são os candidatos, né, a quarto poder que nós temos na atualidade, né? Então vamos lá. Bom, gente, é o seguinte: o que são três poderes, né? Existe uma teoria de que o poder na mão de uma pessoa só, de um soberano, de um rei, né, de um imperador, ele é muito prejudicial à nação. Portanto, a teoria é: quanto mais esse poder for separado, melhor. Isso vem de Aristóteles, depois foi ajeitado mais na frente de uma maneira mais didática, né, por Montesquieu e tudo mais, na ideia de que nós temos três poderes. O primeiro poder, que a gente pode citar aqui, poder executivo, aquele que executa a lei de uma maneira ativa, né, ou seja, de ofício. Ou seja, ninguém precisa mandar ele fazer. Ele já sabe que uma vez eleito prefeito, uma vez eleito governador, uma vez eleito presidente, ele tem que ir junto com seus ministros botar a lei para funcionar. É saúde, é segurança, é tudo que você imaginar de aplicação legal, sem que ninguém precise estar definindo o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Outro poder também executa a lei, que é o poder judiciário. O poder judiciário também executa a legislação. Entretanto, você sabe, o poder judiciário ele precisa ser provocado. Ele precisa que alguém chegue lá e diga: olha, eu quero, né, com essa ação judicial, né, por isso que a gente entra com a ação, né, para que se faça determinada situação. O juiz pode passar de frente de um local e ver uma injustiça, mas sozinho e por si só ele não pode fazer nada, né, porque ele só vai agir se provocado por uma ação judicial. Então ele é um executivo inerte, né, ou seja, aquele que espera. Então, o poder judiciário. E nós temos o poder legislativo, que é aquele que, a partir de discussões políticas, né, ele chega na consecução das leis que devem ser aplicadas de ofício ou quando provocadas. Então, nós temos aí, né, essa teoria dos três poderes, que é bastante disseminada por aí, bastante disseminada nos livros e todo lugar, e aqui no Brasil também nós temos esses três poderes. Nós já tivemos um quarto poder no Brasil, já tivemos, que foi o poder moderador, né? Inclusive antes da Constituição e depois da primeira Constituição do Brasil, 1824, nós tivemos a ideia, né, de nós temos um quarto poder nas mãos do próprio imperador, né? Ou seja, nós temos o poder judiciário, temos o poder legislativo, e o poder executivo ficava teoricamente ali nas mãos do primeiro-ministro, né? Uma ideia de um primeiro-ministro que se tinha naquela época, né? E o imperador tinha um quarto poder. Ou seja, em decisões que ele tomasse, que ele achasse interessante, por exemplo, que uma lei não se criasse dentro do império, ou uma decisão não se criasse, ele ia lá e tirava simplesmente aquela legislação do caminho. A gente tem alguns remanescentes disso, né, que você possa imaginar, que é o poder de veto, né, o poder de veto de uma legislação. O presidente ele pode, ao verificar que a legislação está para sair, está para ter vigência, ele poderá vetar aquela legislação como um todo, né, explicando as razões pela qual ele fez isso, mas isso também pode ser revertido no próprio Congresso Nacional. E também poderá vetar apenas artigos, né? Então esse artigo especificamente está vetado, tá? E aí existe também um procedimento para que isso possa ser revertido. Por isso que a gente tem aí veta presidente, né? Geralmente quando a gente não quer que o presidente aprove, ou a gente desgosta de alguma legislação que foi feita no Congresso, a gente pede para o presidente, né,
vetar, né? Então é justamente essa remanescência que se possa imaginar. Mas o presidente, por exemplo, ele não pode revogar uma lei que já está em vigência e muito menos ele pode desobedecer ou revogar uma decisão do Poder Judiciário, tá? E aí nós temos essa conjuntura, né, atualmente no Brasil. Bom, agora a gente pode verificar que existem pelo menos 3 candidatos a serem o quarto poder, tá? O que eu falo candidato? Quer dizer que eles deliberadamente querem ser o quarto poder? Não. É porque dentro da discussão política a gente acaba citando alguns desses 3 como sendo possíveis candidatos a serem o quarto poder no Brasil. Então, o primeiro que a gente pode falar é a grande mídia, né? A mídia, de um modo geral, mesmo que seja de uma maneira desorganizada, né? Vamos dizer assim, ela poderá ser considerada como um quarto poder e é considerada como um quarto poder justamente porque suas notícias, suas opiniões, ou até o jeito específico que transmite um fato pode modificar a opinião pública de maneira significativa, né? Muitas vezes até omitindo alguns fatos, né? Porque, claro, você não tem como dentro de um jornal trazer tudo o que aconteceu, né? Mas às vezes por deliberação acaba tirando uma coisa, acrescendo outra, para modificar e mexer na opinião pública, o que pode mexer em, por exemplo, eleições, o que pode mexer em plebiscitos, referendos e assim por diante. Então esse é o chamado poder da mídia, que é chamado por algumas pessoas de quarto poder por essa razão, né? Mas não é nada formal, por isso que eu falo, só chamo ele de candidato a quarto poder. Depois a gente tem o poder do Ministério Público, que esse é considerado um quarto poder muito mais pela comunidade jurídica também, né? A comunidade jurídica é acostumada a ouvir de um ou de outro de que o Ministério Público é o quarto poder, né? E a gente viu muita discussão recentemente em relação a Lava Jato e todas aquelas denúncias contra políticos, etc. E aí se verificou essa ideia de quarto poder. E isso é interessante porque, gente, o Ministério Público, ele tem, pelo menos no Brasil, ele tem um histórico bastante peculiar, né? O status de promotor de justiça é um status muito mais forte, muito mais poderoso do que é em outros países. Isso aí é um fato, tá? Né? E pela própria independência do Ministério Público, que é uma independência mais forte do que qualquer outro órgão independente que você possa imaginar. E nada se compara ao sentimento de independência que a população tem em relação ao Ministério Público. É por isso que ele pode ser considerado, sim, por muita gente, um quarto poder. Depois a gente tem o STF, né? Mas você pode perguntar, o STF é o Poder Judiciário, é o terceiro poder, né? Mas eu estou me referindo à casa específica do STF, né? Ou seja, a ideia dos 11 ministros. Por quê? Porque a gente percebe cada vez mais uma extrapolação, né, da competência do STF para decidir determinadas situações que não caberiam ao STF. Por exemplo, situações que caberiam à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal. Então, mandando fazer determinadas coisas quando, na verdade, não tem esse poder. E aí, o que tem acontecido, na verdade? A gente tem visto, por exemplo, que o STF tem possibilidades jurídicas de determinar que o legislativo decida sobre determinado assunto. Por exemplo, a gente tem um mandado de injunção. Se você quiser, eu faço um vídeo sobre mandado de injunção para você aqui. A gente tem visto o próprio STF decidindo a parte política da história. E isso é muito prejudicial do meu ponto de vista. Por quê? Porque a gente quebra a estrutura democrática, né? Então, qual é a pressão que se faz hoje? Não é mais para o Congresso Nacional a gente dizer, olha, votem, decide assim, decide assim. Não, a gente está fazendo pressão para o STF, porque sabe que o STF tem cada vez mais tomado essa posição, né, de ativista judicial em prejuízo do Congresso Nacional, né? E aí ele se tornando por si só e isoladamente o próprio STF um quarto poder na ideia da população, ou seja,
Não resolveu aqui, não resolveu ali, não resolveu ali, vamos para o STF. Então, isso se torna algo realmente prejudicial, né, para a estrutura do poder, já que só existem 3 poderes. Esses poderes deveriam funcionar tão bem a ponto que a gente não tivesse a impressão de que existe um 4º poder. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, tá? Comente o que você acha aqui embaixo. Qual desses 3 você considera que seria um 4º poder? O órgão mais tendente a se tornar um poder, né, desses 3. O que você acha? Você acha que a gente deveria voltar ao poder moderador? Contra o que você acha que aí a gente conversa. Tá bom? Tchau, tchau.